Olá, eu sou Cimaia Sampaio, psicopedagoga e psicóloga, e hoje nós vamos falar sobre um distúrbio que afeta de 10 a 15% da população e que temos visto muitos casos em escolas e que tem levado muitos professores a se perguntarem o que acontece com essas crianças que não aprendem a ler bem. Hoje nós vamos falar sobre dislexia. Ao longo desses mais de 15 anos de psicopedagogia clínica, eu tenho trabalhado com muitas crianças, feito avaliação e intervenção de crianças, adolescentes e adultos com dislexia. Não é algo fácil. Nós diariamente procuramos fórmulas mágicas de melhorar esses sintomas da dislexia. Mas o que precisamos de fato compreender o que é a dislexia, a melhora, é um distúrbio que um dia vai melhorar, um dia essa criança ou esse adolescente ou esse adulto vai aprender a ler bem. Esse é o ponto em que muitos profissionais, apesar de conhecerem, fazerem leituras sobre a dislexia, mas eles ainda têm muita dificuldade de identificar. Estamos falando de professores, de psicopedagogos, de psicólogos, e o ponto é exatamente esse, né? O medo, o receio de dar um diagnóstico, porque a dislexia, ela é vitalícia no sujeito. Não vai chegar um dia que a dislexia simplesmente vai sumir do indivíduo. O que há é uma progressão de melhora com uma intervenção adequada. Essa intervenção, ela pode ser feita pelo profissional da fonoaudiologia, pelo profissional da psicopedagogia. São dois profissionais que vão lidar com um distúrbio que afeta diretamente a leitura e, consequentemente, a escrita. Como é que o psicopedagogo ele vai trabalhar com o disléxico? Bom, antes de pensar numa intervenção, precisamos pensar na avaliação. Será mesmo que é uma dislexia? Será mesmo que se trata desse distúrbio? O que percebemos é que muitas crianças elas têm dificuldade de leitura por N fatores e algumas conseguem atingir uma leitura fluente, uma decodificação fluente e uma compreensão fluente. Mas o que acontece nesse início de vida dela que causou toda essa dificuldade? Bom, inúmeros fatores podem afetar o bom andamento da aprendizagem, da leitura e da escrita. Crianças que não têm dislexia, elas podem até ter dificuldade nessa fase de alfabetização, mas algumas coisas vão se ajustando e lá para o 3º ano, é esperado que ela já tenha superado alguns sintomas. Mas a criança com dislexia não. A partir aí do 3º ano, que é de fato, né, a gente sabe que a alfabetização não acontece apenas no ano da alfabetização. Ela ainda continua nos anos seguintes, no 2º ano. Mas ao final do 3º ano, essa criança já deveria estar fazendo uma leitura fluente, se ela teve boas oportunidades de estudo, se é uma criança inteligente, se é uma criança que teve todas as condições adequadas para realizar essa aprendizagem. Veja, a definição da dislexia, ela diz assim, pela International Dyslexia Association, que é uma definição que foi adotada mundialmente e ela é reconhecida pelo DSM-5. E ela vai falar que a dislexia é um transtorno específico de aprendizagem de origem neurobiológica, caracterizado por dificuldade no reconhecimento preciso e ou fluente da palavra e por baixa habilidade de soletração e decodificação. Essas dificuldades normalmente resultam de um déficit no componente fonológico da linguagem e são frequentemente inesperadas em relação a outras capacidades cognitivas e ao provimento educacional efetivo. As consequências secundárias podem incluir dificuldades em compreensão leitora
e reduzir a experiência de leitura, as quais podem impedir o aumento de vocabulário e de conhecimento geral. Então veja, quando essa definição diz a dislexia é um transtorno específico de aprendizagem, por que específico? Justamente porque ele vai afetar a leitura, com reflexo na escrita. Mas essa é uma criança que ela possui uma inteligência na média e em algumas áreas acima da média. Então a gente não está falando de uma criança com déficit intelectual. Estamos falando de uma criança que tem toda a capacidade de aprender, uma boa capacidade cognitiva, apesar de algumas áreas estarem afetadas, como a atenção, a memória auditiva, verbal. A gente sabe que algumas crianças, inclusive, apresentam dificuldades com a coordenação motora e, consequentemente, vão ter uma disgrafia. Algumas crianças com dislexia também têm problemas com funções executivas. Existem crianças com transtorno de déficit de atenção que pode vir com uma comorbidade, que pode ser algum distúrbio de aprendizagem, e é muito frequente. Então, quando a gente está falando que a dislexia é um distúrbio específico de aprendizagem, a gente está falando de uma dificuldade que é específica na leitura. Então, é uma criança que ela vai funcionar bem em outras áreas, ela é uma criança inteligente, ela se vira bem em outras áreas, mas na leitura ela vai ter dificuldade. Então, se a gente tem uma criança de 10 anos que teve boas oportunidades de aprendizagem, né, tudo funcionando bem, mas ela está com dificuldade de leitura. E ainda existem muitos cuidados, e é bom que existam muitos cuidados para um diagnóstico de dislexia. Então, esse diagnóstico ele vai envolver um neuropsicólogo, que vai fazer toda uma avaliação neuropsicológica, vai envolver um psicopedagogo, vai envolver o fonoaudiólogo e um neurologista. Mas vamos voltar à definição. Então, é um transtorno específico de aprendizagem, tá? De origem neurobiológica. Ok, não existem exames que a gente peça que a dislexia vai aparecer um eletroencefalograma ou numa ressonância magnética ou tomografia. Não vai. Mas existem estudos, pesquisas, onde foram feitas pesquisas com crianças, né, ao longo assim, de muitos anos, crianças e adultos também, onde essas crianças elas eram submetidas a um exame de ressonância e dentro da máquina elas tinham que fazer uma leitura ou identificar palavras, né, que rimam. E o que acontece é que foi traçado o caminho neural da leitura. Então a gente tem pessoas que a gente pode chamar de normoléxicas e as pessoas disléxicas. Num comparativo, foram observados que existem alterações nesse caminho neural da leitura. Então, pessoas com dislexia não fizeram o mesmo caminho de pessoas que conseguem ler bem. Com isso, conseguimos identificar que, sim, existe uma origem neurobiológica, né, afetando o bom funcionamento do cérebro deste sujeito. Caracterizado por dificuldade no reconhecimento preciso ou fluente da palavra e por baixa habilidade de soletração e decodificação. Exatamente o que a gente estava falando. É uma dificuldade nessa fluência, nesse reconhecimento preciso, nessa conversão do grafema com fonema. A gente precisa ter um entendimento que a dislexia existem níveis diferentes, conforme o DSM-5 nos traz. Existe o leve, o moderado e o severo. Então, a gente não vai encontrar a dislexia na mesma maneira em pessoas diferentes. Então, uma pessoa ela pode ter uma dislexia leve e ela vai permanecer com essa dislexia leve por muitos anos na vida dela. Mas os anos escolares, os professores muitas vezes têm um entendimento de que foi uma alfabetização mal feita, né? E persiste no entendimento de estar sinalizando os erros ortográficos, de estar corrigindo. Essas correções não vão adiantar, né? Não vão fazer diferença na superação
ou na amenização dessas dificuldades. Esta criança precisa estar num treino frequente de um treino ortográfico e um treino de leitura. Então, fazer correções numa prova, numa avaliação, só leva o sujeito a ter uma maior baixa autoestima. É preciso encontrar outras vias de tratamento para que este problema seja amenizado, e a gente consegue sim amenizar. Então, essas dificuldades normalmente resultam de um déficit no componente fonológico da linguagem. Sim, hoje sabemos que a maior alteração em pessoas com dislexia está no componente fonológico. São pessoas que têm dificuldade com a consciência fonológica. Então, quando a gente faz uma avaliação da consciência fonológica, a gente consegue perceber que essas pessoas têm algumas dificuldades, ou na transposição fonêmica, ou na transposição silábica, manipulação fonêmica, manipulação silábica e por aí vai. Identificação de rimas é muito mais agravante em crianças. Quando adolescentes e adultos, eles vão melhorando essa consciência fonológica, mas ainda existem dificuldades. O reflexo vai estar muito maior na escrita. São frequentemente inesperadas em relação a outras capacidades cognitivas e ao provimento educacional efetivo. Exatamente. A dislexia, ela vai surgir e ficar mais evidente no período de alfabetização. Então, crianças aí até 6 anos de idade, né? Agora a gente sabe que um pouquinho antes a gente já consegue identificar alguns sintomas, mas até a criança ter o contato efetivo com a leitura escrita, algumas coisas não vão ficar perceptíveis. Então é inesperado por isso, porque são crianças inteligentes. Então, quando começam as dificuldades, é inesperado para os pais, é inesperado para os professores e até desproporcional em relação à sua inteligência. Então, hoje a gente sabe que crianças aí, quando ingressam na escola, então lá para os 4, 5 anos, quando ela começa a aprendizagem das letras, com 5 anos, de 5 para 6 anos, crianças com dislexia vão ter muita dificuldade na aprendizagem das letras. Algumas crianças ela têm uma fala tardia, outras crianças ela têm trocas já na linguagem que vão se ajustando e melhorando. Mas aí nesse período aí de 5 anos, quando ela já deveria estar aprendendo, né, as letras, ainda que só as maiúsculas, as crianças apresentam muita dificuldade, não só na aprendizagem das letras minúsculas. Então, nesse período de alfabetização, essas crianças vão apresentar muita dificuldade, porque elas ainda não adquiriram a competência de da identificação visual dessas letras. E também não conseguiram ainda fazer esta relação do grafema com o fonema, de olhar o grafema e identificar o som que esse fonema tem. Então, as consequências secundárias podem incluir dificuldades em compreensão leitora e reduzir a experiência de leitura. Sim, a criança que apresenta uma dificuldade na decodificação, isso é tão lento, é tão laborioso, que ao final de uma frase, né, eu não vou nem falar de parágrafo, mas ao final de uma frase, ela já não sabe mais do que se trata, ela não consegue compreender. A gente está falando de uma criança que vai ter dificuldade na leitura, mas vai ter reflexos em várias outras áreas que estão ligadas a esta leitura e, consequentemente, vai ter muita dificuldade na aprendizagem. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula sobre transtornos de aprendizagem, sobre um dos componentes dos transtornos de aprendizagem, que é a dislexia, e até a próxima aula.